Pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Kellen. Vocês me veem, me ouvem bem? Se estiver com o áudio ligado, por gentileza, puder desligar. Vou deixar meu bate-papo aqui do lado aberto, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Silvana, doutor Álvaro, os magistrados que eu consigo ver. E à medida que vocês tiverem alguma dúvida, quem não quiser levantar a mãozinha para falar, vocês podem interagir pelo bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Kellen, sou servidora do Judiciário já há algum tempinho e trabalhamos no núcleo de parametrização, eu e a Graça, também já há bastante tempo, né, Graça? Acredito que 10 anos já trabalhamos juntas. E vamos falar para vocês no workshop da Meta 1 e 2. Hoje, Meta 1, estamos na turma 2 e amanhã, Meta 2, certo? Graça, essa parte inicial vou deixar com a Graça, orientações gerais, e aí depois falaremos sobre orientações específicas para o cumprimento da Meta 1. Hoje falaremos sobre a Meta 1. Graça, pode se apresentar enquanto eu separo o slide. Boa tarde a todos, eu e a Kellen, hoje nós estamos com uma proposta para a gente tirar algumas dúvidas e esclarecimentos sobre a Meta 1, e amanhã a gente vai falar sobre a Meta 2. Eu quero cumprimentar magistrados, magistradas que estão presentes, servidores e servidoras. Hoje é praticamente uma discussão, alguns esclarecimentos não que está sendo feito, a forma como os processos estão sendo julgados, são decididos, estão errados. Não, a gente fala de movimentação, que seria só o procedimento na árvore do processo. O que a gente observa é que, às vezes, não tem um alinhamento com a decisão do magistrado, com o julgamento do magistrado e o lançamento dessa movimentação no processo. Então, a gente vai se ater, e a nossa discussão aqui se refere especificamente sobre as movimentações lançadas nos processos judiciais. Kellen, apresenta aí a nossa tela hoje para a gente começar a discussão. Então, como eu já falei, a gente vai trazer orientações gerais e específicas para auxiliar, porque o que a gente observa muito é que, às vezes, nós temos uma produção e essa produção, na hora que vai fazer a medição, ela não traz um resultado conforme o que foi trabalhado. Então, a gente quer identificar isso para que a gente tenha um resultado efetivo. Tá, como que é essa questão? Pode deixar na primeira. Essa questão das metas. As metas nacionais, elas são responsabilidade pelo acompanhamento e monitoramento do Departamento de Gestão Estratégica, DGE, do Conselho Nacional de Justiça. Isso quer dizer o quê? Podemos não nos preocupar, podemos não levar em conta essa questão do estabelecimento de metas? Não tem como, porque são metas que são estabelecidas pelo CNJ para toda a justiça, para o Poder Judiciário. Vou passar aqui. Não, a primeira. Essas metas, elas foram aprovadas em novembro do ano passado, no 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Outra questão, que houve uma mudança, que através do planejamento estratégico nacional, houve uma definição que a meta 1 e 2, elas passariam a ser, elas constaria na estratégia do Poder Judiciário até 2026. Então, ou seja, essa meta, a meta 1 e a meta 2, ela está definida para seguir até 2026. Então, é interessante que a gente melhore no desempenho da meta, porque ela vai ser uma meta que está prevista até 2016, já aprovada pelos tribunais, para a gente acompanhar essas duas metas, meta 1 e meta 2. O que é importante, que é o que a gente vai discutir aqui? Que os movimentos cadastrados no sistema EPROC, eles têm impacto direto no cumprimento dessas metas. A avaliação da produtividade da unidade judicial, bem como na produtividade de magistrados e servidores. Por quê? Não adianta o magistrado dar uma decisão ou um julgamento e, na hora de lançar esse movimento, esse julgamento ou essa decisão, ele não ser lançado no processo. Porque o que acontece? Essa produtividade não vai ser considerada. Então, você vai ter trabalhado, vamos supor, você fez 10 julgamentos,
proferiu 10 sentenças e na hora de lançar, lançou corretamente só 5. O que vai acontecer? Vai dizer que só foram julgados 5 processos, sendo que na realidade foram julgados 10 processos. Então, por isso a importância na hora do cadastramento desses movimentos no sistema EPROC. É importante que a gente leve muito em conta essa questão do lançamento, ali trabalhando tal, vai movimentar em bloco, é interessante a gente verificar se aquele movimento foi lançado conforme o teor da sentença que foi proferida. Outra situação que antes, eu acredito, antes da implantação das tabelas processuais unificadas, cada tribunal, as pessoas movimentavam os processos da forma como entendia ali, na forma, minha sentença está aqui dentro do processo, é isso que importa. Só que hoje, as tabelas processuais unificadas é que dita como que esses movimentos vão se comportar dentro do processo judicial. E as metas nacionais, os dados que são lançados no processo, é levantado conforme as tabelas processuais unificadas. Então, no glossário de metas, ele vem e diz assim, a especial atenção, volta naquele, especial atenção deve ser dispensada às tabelas processuais unificadas, porque para fim de levantamento é de acordo com a tabela. Não adianta a gente lançar movimento diferente das tabelas que não é considerado para levantamento de dados estatísticos. Outra situação que eu vou até pedir para a Kelly disponibilizar como que é o acesso desse glossário das metas no CNJ, que orienta a gente ao levantamento de dados. Não somos nós, não é o núcleo de parametrização ou a estatística do tribunal que define como vai ser o levantamento desses dados. O CNJ já vem até para uma questão, porque não vai avaliar os tribunais de forma diferente. Então, ele já define qual que é a regra, qual que é a metodologia de avaliação. Então, nesse glossário, ele já traz, olha, processo dessa classe, processo desse assunto e processo, esse movimento será considerado para avaliação da produtividade. Aqui ela está apresentando o site do CNJ, onde a gente visualiza esse glossário disponível. Então, assim, não é o núcleo de parametrização que define se vai contar ou não aquela sentença do magistrado, e sim esse glossário. Olha, se vocês olharem aqui em gestão da justiça, aí tem lá gestão estratégica, depois tem metas, depois clica em justiça estadual, lá embaixo tem lá glossário de metas nacionais do Poder Judiciário Estadual. Clicando aí, vai ser disponibilizado o glossário. O glossário, eles traz todas as metas definidas para 2021. Kelly, vai lá na partezinha que traz lá, explicando um detalhe lá sobre, vamos ver aqui, o que é considerado. Igual no caso, conta o primeiro julgamento, Kelly, procura aí a partezinha do primeiro julgamento, só para vocês verem que, assim, quem define que vai contar o primeiro julgamento proferido no processo é esse glossário, é uma determinação que foi feita para avaliação. Por quê? Às vezes um processo cabe 2 julgamentos. Por que só contou um? Porque o glossário traz que é para contar a primeira decisão ou o primeiro julgamento tendente a pôr fim no processo. Então, eu só estou querendo dizer, assim, que nós cumprimos essas regras que são definidas pelo Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais em relação à avaliação da meta 1. Pode disponibilizar aqui, passar. Agora eu vou falar para vocês o que seria a meta 1. Qual que é o objetivo da meta 1? A meta 1 é julgar mais processos do que os distribuídos. O que acontece? Os processos que foram distribuídos em 2021, nós temos que julgar a quantidade de processos distribuídos e mais um processo para poder cumprir a meta 1. E as perguntas são separadas. Uma coisa muito importante que a gente fala, quando a gente fala assim, processo de juizado tem que ser cadastrado com competência de juizado e processo de justiça comum tem que ser cadastrado como justiça comum. Por que isso? Porque na hora de enviar esses dados para o CNJ, na hora da avaliação, ele quer saber o desempenho da justiça comum, o desempenho do segundo grau, o desempenho dos juizados especiais e da fazenda pública, os juizados criminais, as turmas recursais
e o primeiro grau, que seria a justiça comum. Então, se eu pego um processo que eu tenho, a minha vara é competência exclusiva da justiça comum, e eu vou lá, deixo um processo cadastrado com a competência de juizado, aquele trabalho da justiça comum, que é um processo mais complexo, vai contar como se fosse um processo de juizado especial, que são os processos que são considerados mais simples. Então, por isso a importância de que há esse alinhamento da competência do processo em relação se ele é de justiça comum ou de juizado, porque o CNJ faz essa separação e ele entende que tem um peso diferente em relação a processo de justiça comum e processo de juizado. A meta 1, ela se divide em 10 perguntas. Como que são essas perguntas? Eu tenho 2 perguntas de entrada, de distribuídos, 2 perguntas de entrada, 2 perguntas de saída e 2 perguntas de julgamento. E ele se divide em criminal e não criminal. Sendo que os processos não criminais, os processos da infância e juventude, ela é considerada como processo não criminal. Uma coisa que a gente vê muito nos processos autuados, às vezes, são processos da infância e juventude autuados com uma competência criminal. O que acontece com esse processo? Ele não é avaliado, por quê? Porque o glossário fala que ele tem que ser encaixado na competência, nos processos não criminais. Como ele está com competência criminal, ele fica no limbo. Toda a produtividade em processo da infância que tem competência criminal não é avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça. É um trabalho que fica no limbo. Ele não vai nos dados que são informados por CNJ. É por isso que o curso, a gente está trazendo isso, porque talvez algumas situações que a gente não pode dizer que 50%, é um percentual, mas é um percentual que, dependendo da vara, dependendo da prática que está sendo feito, para o judiciário geral, talvez não está perdendo muito, mas para uma vara específica, talvez está perdendo quando ela cadastra um processo de juizado da infância e juventude com competência criminal. Então, eu tenho a P11, que é distribuídos não criminais, a P12, que é distribuídos criminais, eu tenho a P13, que seria os não criminais, que receberam o primeiro julgamento. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um processo que ele foi distribuído em 2015, mas ele está pendente de julgamento até hoje. Se ele receber um julgamento hoje, ele vai ser contado para a meta 1, porque é o primeiro julgamento do processo. Eu tenho a P14, que é julgados criminais. Eu tenho uma P15, que é os saíram não criminais. Os saíram não criminais são os processos suspensos, cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal. A Kellen vai explicar bem essa questão, como que é os movimentos que fazem essa saída dos processos. A P16 saíram criminais, a P17 entraram por levantamento da suspensão. Uma situação que foi alterada no glossário da Meta 1 era a situação, quando fala assim, distribuídos 2021. Por que um processo distribuídos 2015, ele faz parte da Meta 1 em termos de acervo? Porque era um processo que ele estava suspenso até 31/12 de 2020. Quando ele recebe o levantamento da suspensão, esse processo entra no acervo da Meta 1, porque era um processo que estava suspenso até dezembro de 2020. Então, o que quer dizer? Processos que estavam pendentes de julgamento e suspenso até 31/12 de 2020, quando ele sai da suspensão em 2021, ele entra na Meta 1. Aí é uma situação, às vezes, que a gente vê muito assim, o processo ele está suspenso, ainda está na situação de suspensão, e às vezes faz o levantamento da suspensão e não faz mais nenhuma movimentação nesse processo. E o processo não estava maduro ou não está pronto para dar continuidade para uma conclusão de julgamento. Então, esse processo ele acaba impactando na Meta 1, porque ele foi levantado da suspensão, sendo que não estava maduro ou não estava apto para ser levantado da suspensão. Então, os processos, a gente até vê, o interessante é levantar o processo da suspensão quando realmente ele vai com a possibilidade de ocorrer o julgamento do processo ou a solução do processo. Uma outra pergunta que tem na meta é a P18, né, que entraram criminais, aí a P19 e a P10 se trata da saída do processo, que é essa questão que eu falei, que é um processo
que está suspenso. Você vai suspender o processo. Agora a situação, um processo que ele é processo de 2015, não estava suspenso, e ele vai receber a suspensão em 2021. Ele vai sair da Meta 1? Ele não vai sair da Meta 1. Os processos que saem por suspensão da Meta 1, eles têm que ter ou ter sido distribuído em 2021 ou ter sido levantado da suspensão em 2021. Não é qualquer processo que você suspende em 2021 que sai da Meta 1. No caso da Meta 1. Porque se ele só recebeu levantamento da suspensão em 2021 e ele não tinha data de autuação 2021, ele não sai da Meta 1, porque ele já não fazia mais parte da Meta 1. Aqui, a Kellen, eu vou pedir a Kelly para apresentar a tela desses resultados da Meta 1. O que acontece hoje? Esses resultados, independente dos tribunais quererem apresentar os seus dados ou mostrar seus dados, eles estão públicos. Hoje tem uma resolução do CNJ e está exigindo que os tribunais cada vez mais apresente esses desempenhos. E olha, então é interessante que a gente acompanhe esses resultados, porque até para ser como também um fiscalizador se o meu trabalho está sendo medido, está sendo apresentado, e que se esses dados que estão apresentados bate com a sua realidade. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu tenho um cumprimento de Meta 1 aqui de 100%, de 120%, e meus dados estão apresentando um cumprimento de 60%. Então é um trabalho conjunto. O que a gente pede porque, assim, é o núcleo de parametrização, diretoria judiciária, suporte PROC, escrivães, juízes, estatística, que a gente trabalha em conjunto, corregedoria, para que aquele trabalho que está sendo feito reflete a realidade na hora dos dados, porque às vezes a gente está trabalhando aqui e os dados estão desalinhados em relação ao entendimento. Então é interessante a gente se ver nesses dados, falar assim, realmente, eu não consigo julgar 100% dos meus processos que são distribuídos em 2021. E eu me vejo nesses dados que são publicados. Então, é interessante. Hoje, esses dados que são publicados da Meta 1, ele ainda está sendo globalizado, ele está global pelo tribunal por instância. Mas o futuro do CNJ, quando ele for utilizar esses dados da base de dados que os tribunais estão enviando, eles vão disponibilizar por vara. E aí vai ser interessante, porque aí cada um vai poder se ver na sua unidade judicial nesses dados. A Kelly está colocando aqui, por exemplo, lá no site do CNJ, você entra e disponibiliza, você consulta a meta que você quer consultar. Meta 1, meta 2, e ele traz por instância, por exemplo, primeiro grau, segundo grau, por exemplo. O primeiro grau está com desempenho de 79, né, Kelly? 79, 68. Aí tem o segundo grau, aí ele traz os juizados especiais cíveis, separado dos juizados criminais, as turmas recursais. Então, tá lá, Kelly, você colocou no site, para Kelly colocar no chat, para vocês o link, que já vai direto para o acompanhamento desses dados. E os dados são atualizados mensalmente. Então, vai estar disponível para vocês olharem a questão desses dados. Outra questão que é colocada, que a gente já... Kelly, só apresenta o último resultado, deixa na tela a página 8, só para ficar esses dados, que é o que a gente tem na apresentação. Tanto a apresentação dos dados da Meta 1, como a cartilha em relação à Meta 1, a gente vai enviar para todos, para ter acesso. E agora, o que acontece? Eu vou passar a fala para a Kellen, que a gente vai passar, assim, o que nós, lá como núcleo de parametrização, na hora que a gente vai fazer os parâmetros para tirar esses dados do sistema EPROC, o que a gente já identificou que está sendo feito pelas unidades, que impacta no levantamento desses dados, na produtividade das unidades judiciais. Então, a Kelly vai entrar mais na questão específica, deixando bem claro que nós, o núcleo de parametrização, não fala de mérito, a gente não fala da decisão. O que a gente identifica muito é que, na hora que você abre ali o documento do magistrado, uma sentença super complexa, super bem embasada, tem um movimento certinho lá dentro, julgamento, com resolução do mérito, procedência lá fora, que é o que a gente está conversando, juntada de sentença. Aí o que acontece?
toda essa sentença bem elaborada, bem produzida, difícil, ela não foi contabilizada, porque na hora de lançar o movimento, foi lançado juntada de sentença. Uma situação também, às vezes está cadastrada como despacho de mero expediente. Então, assim, nós vamos conversar não sobre a questão das decisões. As decisões, sempre no processo, a gente não identifica esse tipo de situação, a gente vê que o processo está sempre movimentado corretamente em relação ao teor do documento, ao teor da sentença. O que a gente identifica de equívoco é, na hora de cadastrar o movimento que refere o ato proferido pelo magistrado, é que está equivocado. Então, é isso que a gente vai conversar para como que eu lanço, conforme o ato do magistrado, como que eu lanço esse movimento no EPROC. Porque o que acontece? Outra situação. Você faz uma sentença de um processo de justiça comum, super embasada, não sei o quê, e a competência do processo está de juizado especial. O que acontece? Essa sentença não vai ser considerada, porque você fez uma sentença da justiça comum, bem elaborada, mas no cadastramento do processo está equivocado. Então, eu vou passar para a Kelly, para ela entrar nessa parte mais específica, que é o propósito do nosso curso aqui. Eu agradeço a oportunidade e a gente vai fazendo inserções no decorrer do curso. Obrigada. Obrigada, Graça. Graça fez essa parte introdutória, né? Orientações gerais das metas. Vimos que as metas nacionais, o setor responsável, né, por esse acompanhamento e controle é o DGE, né? A DGE, Diretoria de Gestão Estratégica do CNJ. Vimos que lá no site do CNJ, quando a gente pesquisa lá em gestão estratégica, metas, nós conseguimos baixar o glossário de metas, conseguimos acompanhar o resultado das metas por tribunais. A Graça apresentou também aqui o questionário da Meta 1. Kellen, quem responde esse questionário? A Graça mostrou aí que são 10 perguntas. Essas perguntas são respondidas e informadas pela nossa assessoria de estatística do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário Tocantinense, na pessoa de que eu cumprimento aqui a equipe, acredito que a Darlane esteja aqui conosco, a Franciele, Sheila, cumprimento todos os servidores da assessoria de estatística. Então, olha a importância da movimentação processual no sistema EPROC. Lembra lá do mapa físico, lá atrás? Eu sou do tempo do mapa estatístico, eu sou servidora de comarca também, tá? Sou técnica, já preenchi mapa estatístico respondendo como escrivã, já fui da corregedoria do setor de estatística em que nós coletávamos mapa físico para lançar dado por dado. Tínhamos o sistema de estatística que vocês tinham que preencher todo mês, o mapa estatístico, lançando todos os dados. Hoje está tudo automatizado. Só que essa automatização, essa coleta de informações que a gente pega direto da base do EPROC, nós precisamos de vocês. Precisamos o quê que vocês façam? Tem alguém com áudio aberto? Por gentileza, se puder fechar, ou o pessoal aí da organização fechar. O que nós precisamos que vocês façam? Verifiquem o cadastramento processual. Cadastramento processual é o quê, Kellen? Classe, assunto e competência, como a Graça já falou. Importantíssimo. Por quê? Sabemos, judiciário, servidores, magistrados, servidoras, magistradas, nós trabalhamos muito. Acredito que é assim, em ampla maioria. Só que nós precisamos concentrar a nossa força de trabalho para que esse percentual de cumprimento da meta seja efetivamente cumprido, para que nós direcionemos os nossos esforços nos processos e movimentemos os processos de forma correta. E aí tá, eu falo, é importante o cadastramento. Colega, por gentileza, se puder desligar o som, tem tá dando alguma interferência de alguém com áudio ligado. Então, nós precisamos do cadastramento correto, classe, assunto e competência, e precisamos da movimentação correta no sistema EPROC, tá? Ok, fechou. Por quê? Como eu falei para vocês,
O glossário do CNJ, todos os anos, o CNJ fixou as metas, ok? Nós temos meta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, tá? Nós temos todas essas metas do Poder Judiciário da Justiça Estadual para o ano de 2021. Colega Marinete, se puder fechar o áudio, por gentileza. E aí nós temos todas essas perguntas. Aí o que acontece? O NUPARA, Núcleo de Parametrização, Kellen Graça, nós pegamos esse glossário e fazemos nós destrinchamos esse glossário. Vemos como que o glossário ele vem do CNJ, quais classes, quais ações e quais movimentos. Aí fazemos uma parametrização, encaminhamos essa parametrização para a TI, o setor de TI, a SSJ, que faz essa programação desse relatório, e a assessoria de estatística, após programar desse relatório, coleta as informações e preenche o sistema de metas do CNJ. Então, de vocês, nós precisamos apenas isso: cadastramento e movimentação correta dos processos, certo? Ok, então, para a gente começar a falar sobre isso, vou só seguir o roteiro. Graça, pode compartilhar. Eu acho que a colega não está aí. Ela deixou o áudio ligado e não consegue desligar. Marinete, por gentileza, se puder desligar o áudio, ou alguém da Smart que puder desligar o áudio. Obrigada. Certo. Aí acaba que eu fico falando alto, né? E sem necessidade de falar alto, porque o áudio fica dando interferência. Ok, são 10 perguntas, sendo 10 perguntas da meta 1, 5 criminais e 5 não criminais. Bem nesse slide mesmo, no próximo, Graça, o primeiro. Aí, o que eu vou apresentar para vocês? Quais são as classes e movimentos que são considerados em cada pergunta? Por que eu não comentei em assunto, Kellen? Porque a meta 1, ela não leva em consideração o assunto, certo? Kellen, o que é classe? Classe é procedimento. Simples assim, uma simples palavra. Classe é procedimento. É uma ação penal competência do júri? É um procedimento comum civil? É um procedimento do juizado especial civil? Lembrando que meta 1 são apenas processos de conhecimento. Não entram os processos de execução, não entram as cartas precatórias, não entram os procedimentos investigatórios. Mas quem me fala onde tem essa informação de quais são as classes consideradas na meta 1? Lá no próprio glossário do CNJ, na P11, eu informo, o CNJ me indica quais são as variáveis a serem consideradas. E aí ele fala assim, olha, lá na P1, isso no primeiro slide, Graça, lá em cima, logo depois de metas nacionais. Quando eu falo em P1, eu vou falar das variáveis do Justiça em Números, variáveis de processos de conhecimento, logo depois do EPROC, Graça, lá embaixo, metas nacionais. Eu vou falar das variáveis dos processos de conhecimento. E lá ele fala aí, tá? Lá ele fala de quê? Casos novos. Lembrando que caso é a mesma coisa que processo, tá? Kelly, eu preciso saber disso, eu preciso saber quem são os casos novos de conhecimento de primeiro grau não criminais. Como eu falei para vocês, 5 criminais e 5 não criminais, o CNJ divide assim. Então, eu preciso saber quais são as variáveis de não criminais e quais as variáveis criminais de acordo com a instância. Tá, eu sou servidora de primeiro grau, sou magistrada de primeiro grau, então eu preciso saber quais são as classes de meta 1 que eu preciso analisar, que eu preciso julgar para que o meu percentual de cumprimento seja acima de 100%. E aí, nós preparamos para vocês, confeccionamos umas cartilhas por competência. Então, tem cartilha primeiro grau não criminal, primeiro grau criminal, juizado especial criminal, juizado especial não criminal, turmas recursais e segundo grau, certo? E aí, nessa cartilha, lá estão identificadas todas as classes. E aí fica mais fácil para vocês. Aqui eu só apresentei
que essas classes são identificadas pela Resolução 76 de 2009, e essa resolução é o Justiça em Números. O Sistema de Estatística do Poder Judiciário, CSPJ, implantado em 2009. Não precisa adentrar nesse assunto. Mas aí eu tenho a P12, que também são os distribuídos criminais. E aí na P12, eu consigo identificar também, por essas variáveis do Justiça em Números, quais são as classes. Perfeito, só para mostrar para vocês de onde vêm essas classes. Fala que na cartilha Sim, falei. Na cartilha já vai estar mencionado todas essas classes criminais e não criminais, tá? Como eu falei para vocês. E aí, o que acontece? Lá no próximo slide, todos esses slides também vão para vocês, tá? Eu vou falar sobre o cadastramento processual, que foi o que a Graça introduziu aqui. Olha aqui um processo da classe 283, que olha o que é esse códigozinho aí do lado. É o código da TPU-CNJ. Kellen, onde eu acho a TPU-CNJ, Tabela Processual Unificada, é o primeiro link do site de pesquisa do Google. Você digita lá TPU-CNJ, já estou até jogando aqui no chat para vocês. E aí eu tenho as tabelas de classe, assunto e movimento. Eu posso pesquisar ali a classe por código. Digito lá, clico em código 283, é ação penal procedimento ordinário. Esse processo aqui, em específico, tá? O número do processo, ele está cadastrado com uma competência juizado especial criminal, ação penal procedimento ordinário. E aí eu vou lá na TPU-CNJ e vejo que essa classe 283 é uma classe de competência da Justiça Estadual apenas para o primeiro e segundo grau. Então, não é classe de competência do juizado. Kellen, como eu faço para verificar na minha vara, na minha comarca, se tem processo com desalinhamento entre classe e competência? Eu vou dar uma dica para vocês. Escrivães que estiverem assistindo, né, servidores, porque eu acredito que os assessores não têm esse perfil no EPROC, lá em relatórios do lado esquerdo, relatórios estatísticos do lado esquerdo, do lado do sistema EPROC, tem o relatório de tramitação. Vocês vão baixar o relatório de tramitação da comarca vara, e aí nesse relatório de tramitação, filtrem, baixem em Excel, tá? Vamos filtrar lá a primeira linha, e filtrem algumas classes que elas são exclusivas. Eu falo que exclusivas, que elas são ou só de juizado, ou só de justiça comum, que a gente fala primeiro grau, tá? E aí você faça esse alinhamento. E aí, como eu faço, Kellen? Retifica. Retifica o quê? Não é uma ação penal procedimento ordinário, Kellen. É uma ação penal procedimento sumaríssimo. Então, retifica a classe. Não, Kellen, realmente é ação penal procedimento ordinário, mas a competência está errada. Aí eu retifico a competência para criminal, certo? Fazendo essa retificação de classe ou competência, quando elas estiverem desalinhadas, aí sim, toda a produtividade que eu fizer dentro desse processo vai ser considerada para a meta 1. Porque, às vezes, o julgamento é proferido numa classe e competência desalinhada, esse julgamento não vai ser considerado. Ficou ali no limbo porque não teve alinhamento classe e competência, tá? Inclusive, no próximo slide, eu dou um exemplo da competência não criminal 7, que é a classe que é mais recorrente, que é a procedimento comum cível. Aí tá lá, procedimento comum cível, que é a classe 7, de competência apenas do primeiro e segundo grau, cadastrado com uma competência de juizados especiais cíveis, tá? Esse processo eu fiz captura do EPROC, ou seja, esse processo está lá. Então, vocês verifiquem no relatório de tramitação, filtrem lá, classe 7, filtrou. Classe 7, tá tudo certinho? Cível, ou cível barra fazenda, ou cível barra execução, ou cível barra saúde, tá ali todos de competência de primeiro grau, sem ser competência de juizado? Se sim, tá ok. Se não, precisa verificar, caso a caso, se é o caso de retificar classe ou competência. A classe 436, por exemplo. Quem é 436, Kellen? Procedimento do juizado especial cível. Ela é uma classe específica do juizado especial.
E aí, se tiver cadastrado com competência civil, também não vai haver alinhamento classe e competência, eles não vão ser considerados nos relatórios de metas nacionais, certo? E aí eu falo, continuando sobre esse cadastramento processual, falando lá na pergunta de distribuídos, cuidado com a classe, tá? Cuidado. Já vi muitos casos aí nessas nossas andanças e análises de processos e de relatórios, procedimentos investigatórios cadastrados como ação penal, como se ação penal fosse, tá? TCIP é procedimento investigatório e não é meta. Então, cuidado. Às vezes está lá em fase ainda de TCO, ainda está na fase da transação penal, que é em audiência, não teve o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia. Cuidado, procedimento investigatório, Kellen, não tem evolução de classe de procedimento investigatório para ação penal. No nosso sistema EPROC, não, tá? Na tabela processual permite, caso os sistemas estejam compatíveis para essa evolução, o sistema EPROC nacional não permite essa evolução. Aí o que acontece, Kelly? Um procedimento investigatório, quando ele é encerrado, apresentou ali o relatório final, eu preciso, magistrados, senhores magistrados, determinar o arquivamento desse procedimento investigatório. Estou falando de procedimento que eu abri só um parênteses, porque mesmo que ele não seja um processo de meta nacional, ele é um processo considerado num outro relatório do CNJ chamado módulo de produtividade mensal. É como se fosse uma estatística mensal do CNJ. O CNJ todo mês sabe quantos procedimentos investigatórios entram no judiciário, quantos são arquivados, quantos estão pendentes de arquivamento, quantas cartas precatórias são distribuídas, quantas cartas precatórias são baixadas, quantos processos de execução, ou seja, por mais que essas outras classes, esses outros processos não sejam metas, eles são considerados em outros relatórios, tá? Então, ok, abri o parênteses ali, que eles precisam ser movimentados pelo movimento 1063, que é decisão, determinação de arquivamento de procedimento investigatório, baixa definitiva. Aí sim, eu tenho uma ação penal vinculada àquele procedimento investigatório. Essa ação penal vai ser considerado como meta. Cuidado, se ele ainda não for ação penal, retifica a classe para o procedimento investigatório correspondente. Outra coisa, retificar é diferente de evoluir. Retificar é diferente de evoluir. Quando eu retifico a classe, eu estou corrigindo algo que estava errado desde o nascedouro. Então, eu estou dizendo que aquele processo é a classe procedimento do juizado especial civil desde o evento 1, quando eu retifico uma autuação, lá em retificar classe, retificar autuação, lá no perfil. Quando eu evoluo a classe, eu vou mudar de fase. Eu saio ali de uma fase de conhecimento e pulo para uma fase de cumprimento de sentença. Então, eu preservei a classe que estava até no evento 35, e a partir do 35 vai ser uma nova classe. Para os relatórios, justiça em números, metas nacionais, módulo de produtividade mensal, essa retificação e evolução é importantíssima, muito cuidado, porque cada processo ele vai estar numa variável correspondente nesses relatórios estatísticos oficiais do CNJ, tá? Eu já vi também muito procedimento no juizado especial civil, execução de título extrajudicial cadastrado com a classe 436, a classe de procedimento do juizado especial civil. E lá na petição inicial é uma execução de um cheque, certo? Então, retifiquem a classe, porque esse processo vai deixar de ser meta para você. Então, cuidado.
verifiquem esse cadastramento para vocês trabalharem efetivamente nos processos, não apenas, tá? Não me entendam mal, não apenas nos processos de meta, mas direcionar os esforços também para o cumprimento das metas. Cuidado com carta precatória. Já vi muita carta precatória, tá lá no evento 1, cadastrado como procedimento comum civil. Carta precatória não é meta, procedimento comum civil é meta. Retificando a classe, ela vai corrigir desde o evento 1, tá? Digitalizados. Cuidado com os processos físicos que foram digitalizados. Cuidado. Às vezes esses processos estão lá no evento 1 com 30 arquivos, 30 documentos digitalizados. E lá dentro daqueles documentos já tem uma sentença. Já tem até a petição de cumprimento de sentença. E o processo está cadastrado como procedimento comum civil. Cuidado. Se o processo, sim, serão disponibilizados, tá, Karen? Se o processo ele está cadastrado como procedimento comum civil, já teve sentença, já teve petição, desde o evento 1, ele já é um cumprimento de sentença, já tá? Cuidado no que eu vou falar. Aí eu vou retificar a classe para cumprimento de sentença, esse processo vai deixar de ser meta. Já tá tudo no evento 1. Essa foi a primeira coisa que eu falei. A segunda hipótese, nesses digitalizados, é que o processo já teve sentença, ainda não está na fase de cumprimento de sentença, a sentença está no evento 1, certo? E aí está lá cadastrado como procedimento comum civil, eu vou falar amanhã, porque é mais casos de meta 2, processos antigos, aí eu vou precisar informar que esse processo já foi julgado. Aí nós temos um movimento específico que vocês conhecem, ato ordinatório processo de julgados metas nacionais, que esse processo vai deixar de ser um processo pendente de julgamento da meta, tá? Outra observaçãozinha também que eu já vi exceção de pré-executividade nos processos da Fazenda, cadastrado como procedimento comum civil. Na verdade, trata-se de uma simples petição civil não é meta, ou se for cadastrado dentro dos próprios autos, ok. Mas se for cadastrado relacionado a um processo principal, cuidado com essa classe quando esse procedimento, esse pedido é uma exceção de pré-executividade. Retifiquem a autuação desse processo para a petição civil, certo? Essas foram as observações em relação aos distribuídos. Ok. E aí vamos falar agora sobre os processos julgados. Julgamento. Kellen, julgamento para meta 1. Aí eu falei 1 e 2, distribuídos não criminal e criminal, e agora eu vou falar da 3 e da 4. Kellen, o que é P13? Pergunta da meta 1, número 3. Então, por isso que fica P13. Quando eu estiver lá na meta 4, que não é objeto de workshop, P45, pergunta da meta 4, número 5, certo? Ok. Mas isso é só em termos de glossário, vocês não têm acesso a essas perguntas. O próprio CNJ também fala, lá na resolução 76, quais serão as sentenças que serão consideradas para fins de julgamento das metas. E aí tem lá as variáveis específicas de sentenças, decisões terminativas no segundo grau, sentenças no juizado, decisões terminativas nas turmas recursais, que são consideradas para a meta 1. E aí isso tudo na P13 quanto na P14. Só que a minha observação na verdade, sobre os movimentos de exceção, que é o próximo slide, Graça. Cuidado com os movimentos de exceção. Dessas variáveis aí de julgamento, tudo da hierarquia 193. Kelly, o que é a hierarquia 93? Lá no SGT, que eu postei o link aí, às 13h36, né, que é o sistema de gestão das tabelas, classe, assunto e movimento, clica lá em movimento, lá em cima, e digita lá por código 193. O magistrado, ele profere julgamento
e o magistrado, ele profere julgamento, despacho, decisão ou voto, certo? E aí, o julgamento é a hierarquia 193. Então, todos os movimentos da hierarquia 193, não importa se seja com ou sem mérito, tá? Os sem mérito também são considerados para fins de julgamento da meta 1, exceto o 198, o 200, o 235, o 871 e o 10953. O que é isso, Kellen? Exceto os movimentos de julgamento de recurso interno, de embargos de declaração, tá? Movimentos de embargos de julgamento e embargos de declaração não põe fim ao processo. Por isso a importância do movimento correto. Na verdade, eu estou julgando embargos de declaração, e aí o magistrado lançou julgamento com mérito procedência. Cuidado, é julgamento com mérito acolhimento de embargos. Porque esse acolhimento de embargos não é considerado um movimento de julgamento. Porque lá na frente, ou não sei se teve lá atrás, vai ter o movimento de julgamento desse processo, certo? Então, cuidado para lançar o movimento correto. E aí, lá no finalzinho dessa lista, fora embargos, eu tenho a pronúncia. O julgamento sem mérito pronúncia não é um julgamento de meta 1, porque ele encerra ali a primeira fase da classe 282, que é a ação penal competência do júri. Então, encerrando aquela primeira fase, o que importa para fins de meta é o julgamento da segunda fase, certo? Que é o julgamento ali após a deliberação do conselho de sentença. Então, nesse caso, o julgamento da segunda fase é que vai ser considerado. E aí, o que acontece? Vou falar sobre movimentações equivocadas. Cuidado, cuidado, tá? Então, sempre quando vocês verem vermelhinho assim, quer dizer que essa movimentação nesse processo está errada, e assim quer dizer que está tudo ok, tudo certo, tá? Cuidado. Sempre que um processo for suspenso, ele sai da meta. Deixa eu só voltar aqui em relação à pergunta da Cláudia, só para eu não perder. A Cláudia fez uma pergunta bem interessante. O oferecimento da denúncia, mas sem o devido recebimento, não é ação penal? Cláudia, perfeita a sua pergunta. Perfeita. Para o CNJ, aqueles casos novos de conhecimento criminal, o CNJ considera tanto o movimento de distribuição quanto o movimento de recebimento, denúncia ou queixo para casos novos de conhecimento criminal. Ou seja, na verdade, juridicamente falando, o processo só se torna uma ação penal com o recebimento da denúncia, tá? Mas para fins ali daquela variável de casos novos, tanto o movimento lá da distribuição quanto o movimento de recebimento é o movimento que considera esse processo como um caso novo criminal. E aí, para essas classes que, por exemplo, foi distribuída uma ação penal e o magistrado rejeitou a denúncia ou queixa, esse processo ele não vai sair da meta por julgamento, ele vai sair pelo movimento de decisão de rejeição dessa denúncia ou queixa, certo? Vou falar, inclusive, um parêntese sobre essa decisão. Perfeito, tá? Mas lá na parametrização do CNJ, tanto os movimentos 26 quanto 392 e o 393, 26 é a distribuição do processo, quanto a decisão de recebimento, denúncia ou queixa, são considerados como casos novos criminais, tá? Mas eu oriento, utilizem o movimento de decisão-recebimento, porque a proposta de parametrização do CNJ, ela é de 2019, 18 de dezembro de 2019, ela está sendo revisada e provavelmente vai ficar lá para as ações penais apenas os movimentos de recebimento da denúncia ou queixa, tá? Então, eu recebendo uma denúncia ou queixa com despacho mero expediente, tá? Esse processo futuramente, até então, é considerado, caso não tenha o movimento de recebimento, o movimento de distribuição é considerado, certo? Olha esse processo aqui.
Para que ele seja julgado, se ele tiver suspenso, ele precisa ser levantado da suspensão. Porque o que, que acontece? Eu sempre dou o exemplo aqui de uma sala. Eu estou numa sala e todos os processos da meta estão dentro dessa sala. Processos de conhecimento, certo? Ok. Processo de conhecimento, recebeu suspensão. Fulano, você recebeu suspensão. Sai da sala. Suspensão, sai da sala. Por enquanto, ele é um processo que ele saiu da meta, ele não precisa ser julgado. Só que para ele ser julgado, ele precisa estar dentro da sala. E para ele estar dentro da sala, ele precisa ser levantado da suspensão. E aí, o levantamento da suspensão retorna ele para a meta para receber um julgamento. Esse processo aqui, o magistrado perdeu esse julgamento, porque, Kellen, lá no evento 5, ele tinha uma suspensão em 2020. Decisão, suspensão, ok. Quando foi no evento é o número, tá? Evento 16, ele recebeu o movimento de julgamento com mérito ou homologação de transação, tá? Só que essa movimentação foi feita em janeiro de 2021. Em relação a isso, o sistema EPROC hoje está bloqueado para não autorizar o recebimento do movimento de julgamento se o processo estiver suspenso. Só que, cuidado com o status de processo. Anotem aí. Cuidado com status de processo. Status é aquilo que está lá em cima, movimento, suspenso, tá? Com a mudança para a versão do EPROC nacional, o status do processo ele não estava 100% parametrizado, ele vem sendo parametrizado, ou seja, vocês podem ter processo suspenso que lá em cima está como movimento. Então, cuidado ao proferir o movimento de julgamento, certo? Então, cuidado, cuidado. Kellen, como é que eu vou saber se esse processo está suspenso? Vou dar uma dica. Ctrl F, F de find, de localizar, ou Ctrl L, e aí você vai digitar lá susp. E aí, carregando todos os eventos, né? Se for um processo grande, às vezes é um movimento de suspensão que está lá no evento 5 e o processo já está no evento cento e tanto, certo? Kelly, eu não ia ver nunca esse movimento de suspensão no evento 5. Por isso a dica do Ctrl F. Opa, ele está suspenso. E aí o magistrado lança decisão ou despacho de levantamento da suspensão. Levante-se a suspensão do evento 5. Ponto. Uma frase. E aí eu levanto uma suspensão para eu poder lançar o movimento de julgamento, certo? Pode passar para a próxima, Graça. Esse aqui foi perfeito, tá? Olha o que acontece. Teve um despacho de suspensão no evento 20. No evento 29, teve um despacho de levantamento. Foi concluído para julgamento e julgamento de existência. Perfeito. Ele saiu da meta pela suspensão, saiu no relatório de junho, entrou também no relatório de junho e foi julgado também no relatório de junho, certo? Na pergunta aqui, todo do mês de junho, esse processo teve essa sequência correta de movimentação processual. Vamos aqui para a Valdirene. A Valdirene fala assim: temos procedimentos que chegam com a classe equivocada, no entanto, não conseguimos corrigi-los. Já entramos em contato para tal correção e nada. Continuamos com a competência equivocada. A solução que vejo é remeter ao JEC, ao primeiro JEC, queria impedir a remessa. Acredito que não é o procedimento correto. Valdirene, se você puder abrir o áudio, são 2 JECs. Valdirene de Palmas? Se a competência for tudo de Araguaína, se a competência for de juizado, Valdirene, você consegue corrigir no próprio juizado. Me passa depois, tá? Oi? Não consegui. Tanto é que está até hoje que a gente não consegue. O teu áudio está bem baixinho, Valdirene. Se você puder falar mais alto um pouquinho. Eu estou de máscara. Ah, só tira assim bem baixinho para você falar. Foi surpresa para nós quando tem alguns procedimentos que nós não conseguimos fazer essa correção, porque a maioria a gente teve esse acesso. No entanto, alguns deles, mais ou menos, a gente não está conseguindo.
Já entrei em contato com a cliente da EPROC e não conseguimos. Por enquanto, continua da mesma forma. Tá, me passa esse processo depois, tá? Pelo WhatsApp. Acredito que todos já tenham aqui meu número, ou pelo no Para Informa, e aí a gente trabalha em específico esse teu processo, tá bom? Para a gente poder corrigir ou classe ou competência dele, tá? Karen, você levantou a mão? Quer falar? Sim, Kellen, boa tarde. Boa Aqui é a tarde. Karen, assessora da terceira civil da comarca de Araguaína. Ok. Fazer duas perguntinhas. Sim. Uma vez lançado o movimento equivocado, como devemos proceder em relação a este equívoco? Cancela, se certifica, lança logo em seguida? E a segunda pergunta, parece-me que só pode haver retificação no mesmo ano, né? Parece que no ano seguinte não podemos retificar. Como é que funciona? Certo. Perfeito, Karen. Ótimas suas perguntas. Karen, a movimentação equivocada, ela só pode ser corrigida no ano corrente. Sabe por quê? Porque as metas de 2020 já foram enviadas, já foram fechadas para o CNJ. Então, a meta 1 de 2020 já foi. Agora, nós estamos na meta 1 de 2021. E aí, a ACEST, né, a Assessoria de Estatística, quando encaminha as informações, a gente faz esse levantamento e, sendo feitas essas retificações são encaminhadas. Aí, o que acontece? Kelly, o processo está suspenso e foi julgado. Tem como corrigir, Kelly? Tem como corrigir. Mas aí, o que acontece? O EPROC, ele permite o cancelamento do movimento quando ele é feito no mês de referência. Nós estamos em setembro, esse processo foi movimentado, foi julgado em junho, tá? Salvo engano, verifiquem aí se tem essas hipóteses de movimentação equivocada, mas salvo engano, quando é movimento que precisa ser cancelado de meses anteriores, é necessário abrir um chamado, tá? Não adianta cancelar o documento se o movimento continua na árvore do processo, tá? Não porque quando cancela, está desentranhando apenas o documento, tá? Se o movimento continuar, vai continuar errado. Eu preciso cancelar todo o movimento, porque a sequência precisa ficar. Suspensão, levantamento e julgamento. Ontem, inclusive, uma servidora me perguntou, Kellen, suspensão, julgamento e o levantamento depois? Não corrigiu, tá? Não corrigiu. Suspende, levanta e julga, tá? Suspende, levanta e julga. Dá até uma musiquinha. Suspende, levanta e julga, certo? E aí, o que acontece? Dá para eu corrigir desde que seja no ano corrente. Eu vou falar, inclusive, dos cancelamentos da distribuição também, que são, às vezes, equívocos, que por falta de conhecimento, a movimentação é feita e o processo fica também pendente na meta. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Karen. Movimentação equivocada dos anos anteriores, não é possível cancelar, por isso, cuidado na movimentação processual correta, tá? Porque todo esse procedimento de cancelamento, ele é muito delicado. Por isso que eu sempre oriento, cancelar movimento, você precisa certificar. E a sua certidão tem fé pública. Eu já vi caso em que a servidora foi corrigir a movimentação processual, era suspenso, tinha que evoluir a classe, era até um processo do Sejus, que salvo engano, e lançar o julgamento depois. Vou falar sobre isso. E aí a servidora cancelou o julgamento, e aí lançou. Aí o que acontece? O MP recorreu dizendo que o outro julgamento que foi lançado não era o mesmo julgamento do processo que tinha sido lançado anteriormente. Então, não precisa proferir um novo julgamento. Baixa o PDF daquele julgamento, baixou, salvou ali na pastinha, estou ali tratando daquele processo que está com uma feridinha, estou lá cuidando dele para poder sarar e ficar ok, voltar a tramitar sem feridinha nenhuma, beleza. Então, eu estou ali tratando, cuidado, trate ele com carinho, certo? Baixei o PDF, cancelei o movimento de julgamento, levantou da suspensão o movimento de magistrado ou servidor, tá?
servidor também pode, cumprimento de levantamento da suspensão. Agora tem um movimento de servidor, tanto para cumprir uma suspensão, quanto para cumprir um levantamento. Às vezes, magistrado, eu vou chegar lá na suspensão. E aí, eu certifico que trata-se de correção da movimentação processual para fins de que o julgamento proferido no evento tal, cancelado, seja contabilizado para metas nacionais. Não precisa intimar novamente, não precisa certificar trânsito, não precisa, tá? Eu só preciso corrigir a sequência dos movimentos no processo, tá? Espero que eu tenha sido clara. Processo físico digitalizado. Como lançar o julgamento? É pelo menos. Tá, eu vou falar disso, a Dilma, amanhã. Não perca amanhã, no mesmo bate-local, turma 2, na meta 2. Eu vou falar sobre registrar a data de julgamento e mostrar para vocês direitinho. Tá bom? Vamos lá na próxima. Karen, qualquer coisa, só me dá o retorno. Obrigada, perfeito. Foi a Karen, né, que levantou a mão. Cuidado, movimentação. Outro errado. Cuidado, Sejusc, viu? Se tiver alguém aí do Sejusc me ouvindo, até os magistrados também que homologam Sejusc, a classe 11875, que é reclamação pré-processual, ela não é uma classe de meta. Ela é um pré-processo, não é processo, certo? Começou por aí. Aí o pré-processo entrou e tal, no Sejusc, acordo exitoso, ótimo, as partes fizeram um acordo, compuseram amigavelmente, perfeito. Esse acordo precisa ser homologado, né? Para ele ser homologado, eu preciso fazer uma evolução de classe de reclamação para homologação da transação extrajudicial. E o movimento de julgamento, ele precisa ser lançado após essa evolução de classe. A evolução de classe de um pré-processo para uma homologação, essa evolução vai ser contada lá na pergunta de distribuídos da meta 1. Essa evolução vai ser um processo novo de meta 1. Agora sim, por exemplo, no evento 1 era reclamação. Lá no evento 5 teve uma evolução. Então, no evento 5, esse processo vai contar lá na pergunta P11. Vai ser um distribuído para a meta 1. Se ele é distribuído para a meta 1, ele precisa ser julgado. Então, logo após a distribuição, que é a evolução, eu vou ter o movimento de julgamento com mérito homologação de transação. Cuidado de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso que o áudio fique assim, bem claro. Ótimo, obrigada, Sheilinha. PG, lembrei. Sobre os movimentos de audiência, tá? Vocês lembram que anteriormente os movimentos de audiência eles eram linkados com o movimento de julgamento? Tinha assim, audiência realizada com julgamento de mérito, homologação de transação. Ok, parou, não tem mais. Tem agora, desde agosto do ano passado, o DataJude, Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. E o DataJude precisa identificar os processos de acordo com a movimentação processual de cada processo. Audiência é um movimento de servidor. Julgamento é um movimento de magistrado. Então, eu preciso identificar, esse movimento é de magistrado ou é de servidor? Eu não posso dizer que esse movimento é um movimento uno, certo? Então, por isso que eu tenho que ter o movimento de audiência, o tipo e a situação dessa audiência. É uma audiência de conciliação, situação realizada. Ok, eu movimentei o servidor. E aí o magistrado vem e movimenta. Se o magistrado proferir um ato em audiência, lance esse ato do magistrado logo após o termo de audiência, tá? É um despacho? É uma decisão? É um julgamento proferido em audiência? Cuidado! Magistrados, julgamento proferido em audiência vale mais pontos, segundo a resolução de promoção, tanto de instância para entrância, vale mais ponto, tá? Então, logo após o movimento de audiência realizada, lançar o movimento de julgamento para identificar que esse movimento foi proferido em audiência. Olha esse processo em específico. No evento 12, teve acordo exitoso e julgou com mérito, baixou. Então, ele julgou com mérito numa reclamação pré-processual. Esse processo não entrou como distribuído para a meta 1 e esse julgamento não foi contabilizado para a meta 1, certo? Próximo, essa movimentação ficou equivocada.
A Dilma, você falou que o servidor pode fazer o levantamento da suspensão, certo? Vou falar, vou chegar lá no levantamento. Olha aqui como ficou certinho, né? O exemplo anterior equivocado, agora o exemplo atual correto. Realizado acordo exitoso, classe originária evoluída e julgamento com mérito, homologação de transação, trânsito baixa definitiva perfeito. Esse processo vai ser de meta 1 lá a partir do evento 6, com a evolução de classe, porque essa classe, homologação de transação extrajudicial, é classe de conhecimento, é classe de meta 1. Ok? Cláudia, o que foi proferido pelo juiz, obrigatoriamente, Cláudia, o servidor pode lançar, tá? No próprio manual das tabelas processuais unificadas, ele fala assim: não há uma vinculação quanto a lançar o movimento. Agora, eu preciso identificar que esse movimento é do magistrado X, é do magistrado Y, certo? Então, eu, servidor, com a autorização do magistrado, audiência realizada, ok? Audiência e instrução realizada. E aí, nessa audiência de instrução, teve um julgamento. E aí, o servidor também pode lançar o julgamento, ficou lá dentro do termo de audiência, Kelly, o julgamento. Lança o movimento de julgamento e certifica com o documento, dizendo que trata-se de julgamento proferido em termo de audiência do evento anterior, certo? Mas aí o movimento, ele pode ser lançado. Deixa eu só mostrar para vocês bem aqui, bem aqui, né? Bem aqui é bem coisa de maranhense mesmo, é bem o que eu sou mesmo, maranhense. Bem aqui, bem ali, bem aí, unificação, tarará, eu vou encontrar, e aí eu informo para vocês onde é nesse link aqui que eu estou olhando, tá? O que é esse link? É o Manual das Tabelas Processuais Unificadas, que ele fala sobre... aqui, achei. Página 16, tá? Trata-se... página 16, vou fazer um print lá, ó. Trata-se, contudo, de divisão meramente metodológica, sem nenhuma vinculação com a divisão de trabalho interna de alimentar o sistema com os andamentos processuais a cargo de cada tribunal. Quando ele fala que a tabela unificada de movimentos é dividida entre magistrado e servidor, certo? O que significa isso? O servidor pode lançar movimento de magistrado e o magistrado pode lançar movimento de servidor, mas eu preciso identificar quem foi aquele magistrado que proferiu aquele ato judicial, certo? Ok? Perfeito. Vamos lá. Algumas classes processuais, elas podem ser encerradas por decisão, não necessariamente apenas julgamento. Aí eu trouxe uns exemplos aqui de classes não criminais que podem ser encerradas por decisão. Aquelas 3 classezinhas, interpelação, notificação e protesto. Por que umas estão taxadas, Kellen? Porque com as atualizações de versões da TPU, as classes às vezes são desativadas, saem de uma hierarquia e vão para outra, tá? Mas, Kelly, a interpelação daqui, ela é do código 1726. Eu preciso retificar para o código 12227? Não, tá? Quando uma classe é desativada pela TPU, ela tem que continuar tramitando até a sua baixa definitiva. Não vai haver processos novos daquela classe desativada. E aí, esse movimento aqui de decisão já é considerado para meta 1. E lá no criminal, nós temos também algumas classes criminais que podem também ser encerradas por decisão. Não criminais ainda, continuando, a internação provisória, protetivas, né, idoso, protetivas infracionais, tá? BA infracional, podem ser encerradas por alguns movimentos de decisão parametrizados. Kellen, onde é que eu vou saber esses movimentos na cartilha? Tá tudo lá bonitinho para vocês, não se preocupem. E na 1.4, eu tenho alguns movimentos que, inclusive, as ações penais. Todas as ações penais aí, ó, crimes ambientais, ótimo, que Graça, dá um zoom aí. Crimes ambientais, tarará, ação penal,
Rejeição de denúncia ou queixa, retira o processo da meta 1. Próximo, Graça. E aí eu tenho também algumas criminais cautelares. Cuidado com esses pedidos de BA, busca e apreensão criminal, pedidos de prisão, liberdade provisória com sem fiança. Utilizem o movimento correto. É um pedido, é uma classe liberdade provisória com sem fiança. Conceda ou não conceda a liberdade. O movimento de decisão, concessão, liberdade provisória é um movimento que retira esse processo da meta 1. Certo. O pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, ele pode ser encerrado também pelos movimentos de decisão, determinação, né? Determinação de quebra de sigilo telemático. Então, utilizar o movimento correto, certo? Quando eu tenho um pedido, uma classe, vamos linkar com esse pedido correto, tá? As protetivas, por exemplo, se é uma medida protetiva, a decisão da concessão da medida protetiva já retira o processo da meta 1. E lá na frente, ela vai receber, às vezes, um julgamento para encerrar o processo, ou só apenas com essa concessão baixou o processo, ok. Certo? Mas para a meta 1, o primeiro movimento de julgamento ou decisão tendente a pôr fim ao processo é considerado no relatório da meta 1, certo? Outra pergunta nos julgados que é importante ressaltar, pode passar, Graça, já vai para um 5, mas nos julgados é importante ressaltar, todo julgamento em processo de conhecimento é contabilizado para a meta 1. Se eu julguei um processo de 2015, como a Graça falou, esse julgamento vai contar na pergunta de julgados da meta 1, certo? Então, às vezes, um processo ele pode ser processo de meta 1, de meta 2 e de meta 4. Uma ação civil de improbidade administrativa, que é um processo de meta 4. E essa ação civil ela é de 2016. Ela é de meta 4 e ele é de meta 2, porque meta 2 é até 2017. E aí eu julguei essa ação civil de improbidade administrativa, esse julgamento vai contar na meta 4, na meta 2 e na meta 1, tá? Meta 1, todo julgamento é considerado. Então, não apenas os julgamentos em processos de 2021, não, certo? Ok. Cancelados. Tá? Então, já vimos os distribuídos e os julgados. Já vimos 4 perguntas. Agora, vamos para 5 e para 6, cancelado. Quando um processo é cancelado como, Kelly? Ele sai da meta por cancelamento ou por deixar de se enquadrar nos critérios da meta. Aí o CNJ teve uma alteração, viu? Uma alteração muito importante agora na última versão do glossário de metas. O CNJ já está na versão 6 de setembro. Ele incluiu ali os remetidos em graus de recurso, tá? As remessas em grau de recurso, olha só que estranho, né? Eu senti uma passada de mão na cabeça aí do CNJ, tá? Um processo, às vezes, ele foi juntado à sentença, uma movimentação equivocada, não usou o movimento da hierarquia 193, movimento de julgamento, e aí esse movimento foi lá remetido para o TJ em grau de recurso. Para a meta 1, essa remessa em grau de recurso à instância superior, esse movimento de remessa vai retirar o processo na pergunta de cancelados. Ele não recebeu julgamento, não saiu na pergunta de julgados, mas ele sairia agora nessa pergunta de cancelados. Vai dizer sim, esse processo não é mais de meta. Se ele já está tendo recurso, se já teve recurso, já teve julgamento. Então, ele não é mais de meta. Ele foi um processo que ele está cancelado da meta. E o cancelamento da distribuição, que é o 488, eu vou fazer uma ressalva nele. O 488, ele precisa estar casado com o 83. Quem é o 83? Que é o movimento de magistrado. O 488 é o movimento de servidor. Ambos os movimentos, eles precisam estar casados. A decisão de cancelamento da distribuição, ela precisa ser efetivada pelo 488, cancelada a distribuição.
Olha esse processo. Teve decisão, cancelamento de distribuição em baixa definitiva. Esse processo entrou na meta e ele ficou pendente na meta. Por quê? Porque no glossário de metas, que nós já mostramos para vocês, o glossário do CNJ, ele não fala do movimento 83, ele fala do movimento 488. Na pergunta de cancelados da meta, os processos, quando recebem o movimento 488, eles saem na perguntas de cancelado. Olha a próxima movimentação, vai estar ok. A próxima movimentação teve a decisão de cancelamento e o cancelado da distribuição. Aí esse processo, Kellen, esse processo saiu na pergunta de julgados? Não, ele saiu na pergunta de processos cancelados da meta, certo? E aí o que acontece? Quando ele recebe esse cancelado da distribuição, não precisa lançar o 22, que é o baixa definitiva, tá? O próprio 488 já retira o processo do acervo, já vai sair lá do tramitação de vocês, tá? Já sai de tramitação, já sai do acervo, o cancelado da distribuição. Não precisa ter cancelado e baixa definitiva, o processo já vai ser baixado apenas com cancelado da distribuição. Perfeito? E aí, o que acontece? Decisão de declaração de incompetência. É outro movimento delicado, tá? Tivemos acesso a uma comarca há algumas semanas, e essa comarca, ela tinha muito hábito de usar esse movimento e baixar os processos. Todos pendentes na meta. Por quê? Esse movimento, quando declara incompetência de duas formas. Ou a incompetência vai ser para outro órgão, dentro do mesmo tribunal. É um processo que era da primeira criminal e vai para a segunda criminal. Era da comarca X e, na verdade, a competência da comarca Y, certo? A redistribuição desse processo vai retirar o processo do relatório da meta daquela comarca X e vai entrar como um processo de meta da comarca Y, tá? A simples redistribuição vai realocar esse processo dentro do judiciário quando a incompetência for dentro. Quando a incompetência for para tribunal diverso, acontece muito com os processos de competência da Justiça Federal, decisão, declaração de incompetência, remessa externa, declaração de competência para órgão vinculado a tribunal diferente. Esse complemento do movimento remessa é o complemento que retira o processo na pergunta de cancelados. Aí sim, com esse remessa, eu preciso lançar o baixa definitiva, porque remessa, que é o movimento 123, não baixa processo, tá? Não baixa processo. Então, decisão, declaração de incompetência. Se for para dentro do TJ, só declarando incompetência de vara ou comarca, ou de turma recursal, de primeira para segunda turma recursal, ok, ou de gabinete para gabinete no segundo grau, eu faço a redistribuição, perfeito, deixa de ser meta para um, passa para ser meta para outro. Tribunal diverso, declarou incompetência, remessa externa, declaração de incompetência, tribunal diferente, e aí sim, baixa definitiva. Perfeito? Movimentação corretinha. Ok? Karen levantou a mão? Não? Baixou a mão de novo. Ok. Qualquer coisa, tô por aqui, tá? Karen, diga lá. Kellen, minha dúvida é quanto ao cancelamento. Depois de lançado o movimento 488, como é que eu faço para voltar atrás? Porque não tem um descancelamento, né? Como é que eu faço? Aí você vai cancelar a movimentação processual, tá? Você vai lá em cancelar movimentação processual. Lá no menu de ações do EPROC, dentro daquele processo, cancelar a movimentação processual, aí vai ter a lixeirinha lá na frente, você vai cancelar esse movimento, certo? Certo, entendi. Obrigada. Nada. Isso, aí a questão que eu falei para vocês em relação aos 30 dias do movimento, né? Porque, salvo engano, o EPROC Nacional permite o cancelamento do movimento, desde que seja num prazo de 30 dias. E aí, nessas hipóteses, quando realmente é uma movimentação equivocada e esse movimento precisa ser cancelado, aí sim
eu abro um chamado e solicito cancelamento, a liberação do cancelamento desse movimento em específico desse processo. Karen, você me fez recordar de uma coisa importante que precisa ser mencionada. Olha o que acontece aí nessa movimentação errada. Deixa bem aí, Graça. Deixa nesse slide. Gente, desculpa por bem aí, mas tá feio. Deixa nesse slide, Graça. O processo decisão cancelamento da distribuição, baixa definitiva. Faltou quem? Faltou o 488. Kellen, essa movimentação foi de agosto de 2021. Tem como eu corrigir, Kellen? Tem, tá? Corrijo como? Gente, retificar a movimentação processual de processo baixado, traduzindo, corrigir movimentação em processo baixado, eu não vou reativar o processo não, tá, meu povo? Não vai lá em movimentar, reativação da movimentação processual, cancelamento de baixa. Eu vou cancelar o movimento de baixa. Repetindo. Cancelar o movimento de baixa é diferente de reativar a baixa. Reativo a baixa, quando a movimentação está ok, está correta, o processo está baixado, a parte entrou com algum pedido, uma petição de cumprimento de sentença, aí sim eu vou reativar o processo baixado, certo? Agora, o processo foi baixado e eu precisava corrigir uma movimentação que ficou errada. Eu não vou reativar, sabe por quê? Na parametrização do CNJ fala assim, que o primeiro movimento de baixa é considerado. Se o processo teve esse lançamento, baixou, pronto, PT saudações, lá para o CNJ esse processo já está baixado. Se eu cancelar esse movimento, vai dizer que esse processo nunca foi baixado. Viram a diferença? Aí eu cancelei ali o movimento 22 de baixa definitiva, aí sim eu vou lançar o movimento 488, que é o cancelar da distribuição. Perfeito? Ok. Próximo. Passou e... ok. BA. BA. Muito bem. Cuidado com as BAs, tá? O que é BA, Kellen? É a busca e alienação, busca, apreensão e alienação fiduciária, o decreto 911, lá 69, né? Que é a classe 81. Quando acontece ali aquela hipótese do bem não ser encontrado, ou não ser achado na posse do devedor, o requerente, né, o credor, ele vai solicitar a conversão desse procedimento. Como eu falei para vocês, classe é procedimento, então o procedimento ali da busca e apreensão, ele vai ser convertido para execução de título extrajudicial, tá? Extrajudicial. Mas eu preciso de alguns movimentos que permitam essa evolução de classe. Evolução, não é retificação, tá? Eu preciso que o magistrado lance ou decisão conversão da busca e apreensão em alienação fiduciária em execução ou movimento de servidor, busca e apreensão em alienação fiduciária convertida... deixa eu ver se está aqui. Convertido em título extrajudicial. Não está no slide, mas está na cartilha, tá? Na cartilha, certeza. Então, eu preciso de 2 movimentos. Agora, eu repito, tá, Cassie? Sobre a questão da baixa. E aí, eu preciso fazer essa conversão. Pronto, Graça, perfeito. Busca e apreensão e alienação fiduciária convertida em título extrajudicial. Aí, sim, eu vou fazer uma evolução. Quando eu evoluo a classe... A BA, que era uma classe de meta, ela vai ser agora execução de título extrajudicial, que não é uma classe de meta. Esse processo vai sair na pergunta de cancelados da meta, porque ele vai deixar de se enquadrar nos critérios da meta, ou seja, ele deixou de ser um processo de conhecimento. Ele não saiu na pergunta de julgados, porque essa BA não foi julgada, mas ele vai sair na pergunta de cancelados, porque a classe dela foi evoluída. Ficou claro? Falei bem devagarzinho para ficar claro. Então, essa evolução de classe aí do evento 30, no mês 29/4, ou seja, no mês de abril, vai sair ali na P15, na pergunta de cancelados não criminais, esse processo aí, como processo cancelado da meta.
certo? Só voltando, Cassie, baixa, cancelar o movimento de baixa é diferente de reativar uma baixa. No cancelar, eu vou lá pelo link cancelar movimentação processual e vou lá na lixeirinha, cancelo aquele movimento. Eu só cancelo quando eu vou corrigir uma movimentação equivocada de um processo que já está baixado. Já está baixado, certo? Aí eu cancelo. Não sai aí cancelando tudo quanto é baixa definitiva, não, tá, meu povo? Não, mas a Kelly falou que é para cancelar. Cuidado. Tá gravando aí, né? Jadir, Mária, cuidado. Sim, e aí aquela baixa, ela já foi considerada nos relatórios oficiais, já foi considerada nos relatórios de processos baixados, no acervo de processos baixados da comarca, e aí quando eu cancelo, aquela baixa some e baixando aquele relatório novamente, vai dizer que o processo está pendente de baixa. E quando eu reativo um processo baixado, eu vou lá em movimentar processo, eu vou em movimentar processo, lançar o movimento, reativação da movimentação processual, cancelamento de baixa. O nome é esse, tá? Acaba confundindo reativação da movimentação processual, mas eu reativo quando vai ter um pedido, quando vai iniciar a fase de cumprimento de sentença e vai evoluir a classe, certo? Cancelar, diferente de reativar. Ainda no assunto de cancelamento, Cassie, ficou ok? Só me responde um ok aí no chat. Quando se tratar de conclusão para julgamento realizado pela secretaria, como proceder ao cancelamento, tendo visto que o sistema não dá mais possibilidade? Pois é, não dá mais, tá? Movimento de... Ok, obrigada, Cassie. Luana, os movimentos de conclusão. Movimento 51. Conclusão para julgamento, despacho e decisão, não é permitido cancelamento. Por quê? Porque esses movimentos de conclusão, nós temos um relatório específico, inclusive para fins de promoção, né, ACEST, que são quantos processos conclusos e conclusos há mais de 100 dias. E aí, imagine só, o processo está lá, o magistrado está concorrendo a uma promoção e, não sei, não estou falando, senhores magistrados, tá? Não me entendam mal. Que aí, não, cancela esse movimento de conclusão, porque esse processo está constando no meu concluso há mais de 100 dias. Não. Devolvam. A conclusão foi equivocada? Devolvam para o cartório, tá? E aí devolvam com despacho de mero expediente, não sei, trata-se de conclusão equivocada, ok? Kellen, a vinculação entre a conclusão para julgamento e devolver com despacho? Não. Qualquer ato de magistrado retira o processo de conclusão. Kellen, o processo tem duas conclusões, conclusão, um atrás do outro. No relatório, inclusive, já foi até corrigido isso, considera-se a primeira conclusão em aberto, tá? Mas aí, se eu lanço um movimento de magistrado, já retira aquelas duas conclusões que estavam no processo, já retira o processo do relatório de conclusão, ok? Espero que tenha ficado claro. Aí só dá um retorno aí, Luana. Ok, Graça, próximo. São 14h26, o nosso horário era até 14h40. Vamos seguir. Monitória. Monitória classe 40, também o mesmo caso, tá? A monitória, quando ela não é embargada, cuidado. Já vi erros também de movimentação processual, que aí o requerido apresentou embargos, opôs embargos à monitória, e aí o magistrado lançou esse movimento de conversão, tá? A conversão de um procedimento da classe monitória para a classe cumprimento de sentença, classe 156, é quando não há oposição de embargos à monitória. Ok, não há oposição, movimento de magistrado ou movimento de servidor que regulariza quando o magistrado lançou decisão ou outras decisões e ele determinou a conversão, aí o servidor vai lá e lança monitória convertida em título judicial. E aí esse processo vai ter evolução. A evolução de classe de monitória
para cumprimento de sentença, da classe 40 para a classe 156, vai retirar o processo da meta na pergunta de cancelado. Aquela monitória não foi julgada, ela foi cancelada da meta. Diga lá, Graça, pode ligar o áudio. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que aí, vamos supor, se faz uma retificação da classe e não a evolução de classe. Tá, automaticamente, quando eu retifiquei, ele passou a ser cumprimento de sentença, ele não é de meta 1. Mas o que acontece em termos de produtividade para esta vara? Ele vai perder uma baixa, porque a evolução de classe conta como baixa da monitória, porque ela foi convertida. Então, se eu não faço a evolução, eu perco uma baixa, que eu analisei uma monitória. Então, por isso é importante, não é que se eu retificar, ele deixou de ser meta 1, não. Quando eu retifico um processo que deveria ter sido evoluído de classe, eu perco uma baixa, porque a evolução conta como baixa. E não mostra a realidade que aconteceu no processo quando eu faço essa retificação. Então, essa questão da busca e apreensão e a monitória, quando há conversão para cumprimento de sentença, ela é importante tanto para a meta 1 como produtividade da unidade em relação, porque eu encerro um processo que entrou como de conhecimento. Então, é muito importante a gente analisar essa questão de quando é que eu devo retificar e quando eu devo evoluir o processo. Esse processo, ele não entrou como cumprimento de sentença, ele entrou como monitório. Então, eu devo evoluir para contar a minha produção corretamente, tanto para o Justiça em Número como para a meta 1. Obrigada. A Dilma, confirmem aí no chat para mim, é só a Dilma que está com o áudio cortando? Mais alguém? Me deu retorno. A Dilma, veja se é a internet de vocês. Áudio ok? Respondam aí no chat, pessoal, só para eu ter o retorno. Tá ok? Ok. A Dilma, dá uma olhada aí se não é sua internet, tá bom? Eu tinha um fonezinho com microfone, amanhã eu trago ele, tá? Ok. Sim, substitui, tá, Lara? O movimento feito pelo servidor de monitória convertida substitui o de magistrado quando ele não usou decisão conversão e aí faz a evolução para o procedimento correto. Próximo. Ok, já falei distribuídos, falei dos julgados, falei dos cancelados, entrada. Falei para vocês que eu estou aqui na sala, né? E o processo, quando ele recebe um levantamento da suspensão, ele entra para a meta, independente do ano, tá? Cuidado com isso, tá? Entraram na meta por saírem da situação de suspensão. E aí aqui eu lancei para vocês os movimentos de processo desarquivado, revogação da suspensão, cuidado com esse. O processo desarquivado, esse movimento, ele é para levantar um processo que recebeu arquivamento provisório. Então, quando eu coloco 245, que é o arquivamento provisório, e o processo está suspenso, eu levanto ele da suspensão pelo processo desarquivado, que é o 893, tá? Cuidado com revogação da suspensão do processo. Esse movimento é específico de juizado, e ele deve ser utilizado, segundo o glossário do movimento, nas hipóteses de suspensão condicional do processo. Então, quando eu revogo a suspensão condicional, eu lanço esse movimento, tá? O movimento estava suspenso, decisão, suspensão sobre estamento, suspensão condicional do processo está suspenso. Revoga a suspensão, eu lanço decisão, revogação da suspensão do processo. O movimento anulação de sentença acórdão, cuidado, tá? Que é o 11.373, antes nós tínhamos o julgamento anulado. Não existe mais o movimento de julgamento anulado. Falando sobre anulação de sentença acórdão e julgamento anulado. O movimento de julgamento anulado era um movimento de servidor para regularizar a movimentação quando o julgamento tivesse que receber, quando o processo precisasse receber um novo julgamento.
Só que, como eu falei para vocês, o DataJude, que é a Base Nacional de Dados, ele vai coletar informações com base nas tabelas. Ah, Kellen, por que o movimento de julgamento anulado foi criado? Por que o suspenso e regularização processual foi criado? Porque lá em 2007, quando as tabelas processuais foram criadas pela Resolução 46 do CNJ, ela autorizava que os tribunais criassem movimentos, tá? Movimentos e assuntos, certo? E aí o julgamento anulado não existe mais. Esse movimento 11373, lá na TPU, na tabela processual unificada, ele tem um glossário assim. Esse movimento ele deve ser utilizado pelo segundo grau quando anular uma sentença do primeiro grau, certo? Deve ser utilizado para registrar. Ó, vou copiar aqui o glossário dele, certo? Esse glossário está lá na TPU CNJ, na tabela de movimentos. Deve ser utilizada para registrar a decisão de tribunal ou turma recursal que anula totalmente sentença ou acórdão, determinando o retorno ao juiz de origem. Por isso que é um movimento de entrada, porque esse processo vai entrar na meta para ele receber um novo julgamento. Ou ainda, quando o próprio juiz anula a sua própria sentença, naquele juízo de retratação, fugiu a palavra, mas quando ele exerce o juízo de retratação. Kellen, lá no segundo grau, não lançaram o 11373 e a sentença foi anulada. É a orientação, tá, que nós temos dado, é lançar esse movimento no primeiro grau, tá? Porque esse processo precisa retornar à meta para receber um novo julgamento, ok? E esse movimento 12066, que é o cumprimento do levantamento da suspensão, é um movimento de servidor. E a decisão e o despacho de levantamento é um movimento de magistrado. Cuidado, tá? Como o glossário da meta prevê todos esses movimentos, se o magistrado lançar um despacho levantamento da suspensão e o servidor vir lançar cumprimento de levantamento da suspensão, esse processo vai entrar na meta 2 vezes, tá? Esse processo vai entrar na meta 2 vezes. Então, não há necessidade de lançar os 2 movimentos, do magistrado e do servidor. O cumprimento de levantamento é quando não houver, quando o juiz determinou o levantamento e determinou por um outro movimento. Um despacho mero expediente, levante-se da suspensão, e aí o servidor vem e faz o cumprimento do levantamento da suspensão. Ficou claro? Ok, Adilma, ficou claro? Certo? Salvo engano, tinha essa pergunta mais lá em cima. Ok, Adilma, próximo. Então, 7 e 8, entrada. Cuidado com os movimentos de entrada para eles não serem repetidos, tá? E a saída, Graça? Quando eu falo em saída da meta, eu estou falando de suspensão, tá? Quando o processo recebe o movimento de suspensão, ele sai da meta. Só que cuidado, ele só vai sair da meta por suspensão se ele for um processo de 2021, se ele for distribuído na P11 e na P12, ou seja, um processo novo, distribuído em 2021, ou se ele tiver sido levantado da suspensão em 2021 e suspender novamente, tá? Porque como levantar... Vou abrir um parênteses para esse levantado. O processo é de 2015, estava suspenso, ainda não foi julgado. Agora, em fevereiro, ele foi levantado da suspensão. Ele é de 2015, foi levantado em 2021. Ele entrou para a meta 1 com o levantamento da suspensão. Ah, não, mas esse processo aqui é para continuar suspenso. Aí sim, esse movimento de suspensão vai retirar o processo da meta 1, mesmo ele sendo de 2015. Por quê? Porque anteriormente ele tinha recebido um levantamento em 2021, ok? E quem são eles? As hierarquias de despacho 11025
e a hierarquia 25 de decisão, suspensão ou sobrestamento. Inclusive o 898, vou falar, o 245, que é o arquivamento provisório, e o movimento de servidor, que é o cumprimento de suspensão ou sobrestamento. Mesma coisa. Às vezes o magistrado, numa decisão que ele fez várias determinações, faz isso, após isso, faça isso, após isso, faça isso, após isso, faça isso, e lançou decisão ou outras decisões, só que lá no último, após isso, faça isso, tem lá a suspensão do processo. O servidor vem e lança o movimento cumprimento de suspensão ou sobrestamento, ok? Para cumprir essa suspensão e o processo sair da meta. Cuidado com o movimento 898. A decisão suspensão ou sobrestamento por decisão judicial é um movimento que retira o processo da meta. Ok, todos. Só que esse movimento não retira o processo da taxa de congestionamento. Cuidado, meta é diferente de taxa de congestionamento. Kellen, o que é taxa de congestionamento? Taxa de congestionamento é baixar processo. Graça, acesse o SEI aí, vê se você consegue para a gente o número do SEI que tem a cartilha da meta 5. Taxa de congestionamento é baixar processo. A redução da taxa de congestionamento é a meta 5 desse ano. É uma meta nova agora para 2021. Nós estamos falando da meta 1, mas a taxa de congestionamento é a meta 5. E aí, lá para a taxa de congestionamento, esse movimento de suspensão por decisão judicial não retira o processo da taxa de congestionamento líquida. Kellen, o que é isso? Me traduz. A taxa de... Quem teve acesso à cartilha da meta 5? Dá um ok aí para mim, ok? Alguém teve acesso? O que foi ótimo, Cláudia? O que foi ótimo, Jaqueline? O que é a meta 5? Foi feita confeccionada uma cartilha pelo Nupara? Quem achar aí o número do SEI, joga aí para a gente no chat, por gentileza. A cartilha onde tem o SEI da meta 5. Foi feita uma cartilha confeccionada a pedido da gestora da meta 5 e encaminhada a todas as DFs. Se não chegou na vara de vocês aí, vocês corram atrás dessa cartilhinha, certo? E aí lá eu estou explicando que a taxa de congestionamento ela pode ser total e pode ser líquida. Total considera todos os processos que ainda não foram baixados. Leia-se, baixa não é apenas baixa definitiva para a taxa de congestionamento. Quando eu remeto um processo em grau de recurso para o tribunal, isso é uma baixa para fins de taxa de congestionamento. Não me entendam errada, tá? Remessa em grau de recurso é uma baixa para fins de taxa de congestionamento. E quando o processo recebe uma suspensão, ele retira esse processo da taxa de congestionamento líquida. E a meta 5 é reduzir a taxa de congestionamento líquida na fase de conhecimento, ou seja, os processos de conhecimento seria baixar esses processos, excluir os processos suspensos. E esse movimento não retira, tá? Então, cuidado ao usar o movimento 898, decisão, suspensão ou sobrestamento por decisão judicial, retira o processo na pergunta de saída da meta 1, mas não retira o processo do cálculo da taxa de congestionamento líquida do processo. Ok? Ficou claro? Acessem aí a meta 5, certo? Ótimo. Ai, perfeito. Obrigada, Darlane. Meta 5 aí, a cartilha com o evento, tá? E quando o magistrado determina a suspensão, mas não lança o movimento de suspensão sobrestamento, como o cartório deve proceder? Devolve o magistrado para ser de o magistrado pode... Áudio continua cortando, Adilma. O servidor, como eu te falei, como nós mostramos, tem um movimento de cumprimento de levantamento e cumprimento da suspensão. O magistrado não lançou a suspensão, mas determinou a suspensão, o servidor lança o movimento de cumprimento da suspensão. Quando o juiz determina a suspensão por 1 ano e após não havendo manifestação arquivo-se, pode ser feito sem levantamento dessa suspensão, tá? Mas esse processo já teve um julgamento, Edivane.
É um processo de execução? É um processo de conhecimento? Todo processo precisa receber um julgamento, inclusive os processos de execução, certo? Todo processo precisa receber um julgamento, inclusive os processos de execução. Os de execução em específico tem o movimento 96, que é o julgamento com mérito, extinção da execução ou cumprimento de sentença, certo? Levanta da suspensão e lança o julgamento. O levantamento e julgar é mais para a pergunta de entrada e saída da meta 1, certo? Mas se o processo está suspenso, ele precisa ser levantado da suspensão para ser julgado, ok? Elisângela, é bom lançar uma certidão, tá? Quando eu for lançar o cumprimento do levantamento, é bom lançar uma certidão que o magistrado determinou. Onde é que está a determinação desse levantamento? O magistrado determinou o levantamento da suspensão, então certifico que trata-se de cumprimento da determinação do evento 30, certo? Que o magistrado lançou lá só decisão, outras decisões, certo? É bom só certificar para ficar claro as partes, por que esse processo foi levantado da suspensão. Próximo, Graça. Ok. Ok. Pessoal, cuidado em relação ao rese, tá? As varas criminais que têm competência do júri, a distribuição do recurso em sentido estrito, ele retira o processo na pergunta de saída da meta, tá? Saída da meta. Por exemplo, teve pronúncia, julgamento pronúncia, eu falei para vocês, não é julgamento de meta 1, e aí a parte entrou com rese, a distribuição desse rese retira o processo na pergunta de saída. Então, esse processo é como se suspenso fosse, ok? Então, cuidado, distribuição de rese é diferente de distribuição de apelação. O rese é dentro do primeiro grau, certo? No EPROC, primeiro grau. Lá nos manuaizinhos do suporte EPROC, tem a diferença lá, como distribuir um recurso em sentido estrito e como distribuir uma apelação. Cuidado que a gente ainda verifica servidor errando quanto a isso, tá? Distribuir uma apelação quando, na verdade, era um recurso em sentido estrito. A Dilma, Kelly, minha pergunta você não respondeu. Vamos lá, Dilma, vamos responder. Vou fazer novamente. Quando o magistrado determina a suspensão, mas não lança o movimento de suspensão sobre estamento, como o cartório deve proceder? Devolve ao magistrado para que seja inserido o movimento correto ou tem um movimento que o servidor possa lançar para suspender? Sim, Adilma, eu respondi a sua pergunta. Tem um movimento de cumprimento, de suspensão ou sobrestamento, tá? A Graça colocou aí no chat. Volta aí na pergunta anterior da Adilma. Quando ele determinou a suspensão, mas não lançou o movimento correto, até volta, Graça. No slide anterior, tem um movimento de cumprimento, de suspensão ou sobrestamento, que é um movimento de servidor. Lá embaixo, Graça. Lá embaixo, no penúltimo slide. Não consegue ouvir, a Dilma? Cumprimento de suspensão ou sobrestamento, tá bom? A Graça colocou aí no chat o movimento, certo? Cumprimento de suspensão ou sobrestamento, quando o magistrado determina a suspensão e não lança o movimento de suspensão, certo? Sim, o slide vai ser encaminhado por e-mail, o e-mail de inscrição e todas as cartilhas, tá? E aí cada um fica com a cartilha de acordo com o seu segmento. Eu trabalho no civil, a cartilha não criminal. Trabalho no crime, cartilha criminal. Trabalho na turma recursal, ok? Perfeito. Graça, penúltimo slide, o 36, eu acho que a gente finaliza. É só para a gente falar sobre o percentual. Graça, penúltimo slide. Critério para cumprimento da meta é 100%, tá? Para cumprir a meta até o final do ano. Cuidado com o final do ano. Nós temos o recesso forense, né? Temos o recesso forense, mas não tem a suspensão das distribuições dos processos.
Então, cuidado com as comarcas e vara que estão cumprindo a meta 1 todos os meses, e aí vai chegando no final do ano, relaxa. Porque aí, durante o recesso, nós temos a entrada de novos processos, a distribuição de novos processos, e esses processos vão contar todos lá na pergunta de distribuídos da meta 1. E é sempre, entrou 10, ou são 10 de conhecimento, eu preciso julgar 11, tá? É sempre entrada mais um. E aí, esse percentual de cumprimento, eu coloquei essa fórmula que está aí no glossário, só para vocês saberem como é calculado. Quando vocês, eu estou com 95% de cumprimento da meta 1. Como que chega a esses 95%? Todas as perguntas são consideradas para chegar nos 95%. Eu vou lá somar os processos, eu vou pegar os processos julgados, eu vou deduzir os processos cancelados, eu vou deduzir os processos que foram suspensos, vou somar os que foram levantados, tá? É todo um cálculo. Por isso a importância, não é só distribuídos e julgados. A suspensão, o levantamento e o cancelamento, todas as perguntas são consideradas para o cálculo desse percentual de cumprimento da meta 1. Pessoal, é isso. Nosso Spark está à disposição, nosso ramal 4279, nosso e-mail no para@tjto, o celular, acredito que a maioria já tenha. Temos os informativos do Nupar Informa, tá? Quem não tiver no grupo pode entrar no grupo 2, que eu acredito que o grupo 2 ainda tenha vaga, e eu deixo agora aberta as perguntas para o chat ou pelo mãozinha levantada, tá bom? Alguém? Graça, enquanto isso, quer se despedir? Quero agradecer a participação de todos. Pode interromper a apresentação. E conto com a... Deixa eu ver aqui, que é. Quero agradecer a participação de todos hoje no curso e conto com vocês amanhã em relação à meta 2. E que a gente possa aí movimentar os processos de forma corretamente, registrando realmente o trabalho de cada um que está sendo realizado, que eu acredito que é muito para todos. Hoje a carga de trabalho ela está pesada, puxada para todo mundo. Então, se a gente trabalha e não faz esse registro de forma correta, não somos avaliados conforme o nosso trabalho que está sendo executado. Então, só agradecer pela participação e até amanhã para todos. Obrigada por hoje. Vanessa, eu passei os Sparks no chat. Bruno, os slides do curso vão ser encaminhados, tá? Pela SMAT, por e-mail. Arthur, Kelly, onde eu posso filtrar os processos da meta? Hoje nós temos um painel que ele está sendo atualizado, um painel do clique, lá no site do TJ, que é o Estatística Primeiro Grau. E lá nesse painel, provavelmente, né, as servidoras da estatística que estão presentes, se puderem esclarecer, provavelmente vai ser disponibilizada a relação pela intranet, tá? Porque como o painel fica no site do TJ e ele é público, não disponibilizaria a relação dos processos. Por enquanto, apenas o percentual de cumprimento da meta está sendo disponibilizado no site. Entre aí no site tjto.jus, do lado direito tem estatística primeiro grau. Nesse estatística primeiro grau, passei o link para vocês. No estatística primeiro grau tem um painelzinho de BI, que é o painel do clique. E nesse painel do clique tem a disponibilização das metas, tá? É o antigo cenários. Lembram dos cenários? Marinete, eu acredito que depois do curso também, eu vou abrir um SEI específico só para lançar lá também todos os slides e as cartilhas, e aí eu informo o número do SEI no Para Informa, tá? Para deixar o SEI também aberto a todos, até para os que não puderam participar do workshop, tá bom? Porque como vai ser encaminhado por e-mail apenas para os que se inscreveram, nós disponibilizaríamos
disponibilizaríamos também as cartilhas e os slides também para todos, tá? Mas não tiveram aqui o nosso bate-papo, né? Não participaram das perguntas. Mais alguém? Mais alguém? Se não, encerraremos. Não? Pessoal, boa tarde, é isso. Bom trabalho a todos, bom retorno às atividades para quem estiver trabalhando e não estava me ouvindo. Leia as cartilhas, tá? E observem novamente as cartilhas, os detalhes e as apresentações de slides, e o Nupara está à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, nós que agradecemos. Tchau, tchau.